Boa noite. Paz de Jesus, que dia especial, que noite maravilhosa. Poderia ter um Natal melhor do que a gente poder contemplar mais 3 vidas sendo entregues de forma total, plena, aquele que se fez carne, aquele que é o aniversariante dessa data, a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A você que nos visita, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco, é muito bom ter você, e eu espero que você possa aproveitar cada momento, cada palavra, cada abraço, cada coisa que tem acontecido aqui, que Deus possa estar falando ao teu coração. Os irmãos estão entregando aí o esboço da mensagem, copiando aqui o estilo do Tiago. Obrigado, Tiago, pelo exemplo. Vai ser um por família devido à quantidade de cópia, tá certo? É um pequeno esboço para você poder estar levando consigo. Se você for igual a mim, chegar amanhã, segunda-feira, você só vai, talvez lembre quem foi o pregador. E o esboço lhe ajuda a você a memorizar aquilo que tem sido falado, e vai lhe ajudar certamente a refletir durante a semana, a pensar durante a semana sobre essa mensagem, tá certo? Como é que foi seu sábado para domingo, sua noite de Natal? Teve ceia? Teve confraternização? Teve troca de presentes? Teve amigo secreto? Teve amigo da onça? Teve festividade? Amigo doce? Enfim, eu acredito no Natal. Você sabia? Eu acredito no Natal. Eu não acredito no Natal do Papai Noel. Eu não acredito no Natal das grandes mídias, das grandes redes de TV. Eu não acredito no Natal do Carrefour, do Walmart, do Casino, do Grupo Pão de Açúcar. Eu não acredito no Natal da Brasil Foods, da Kraft, da Nestlé. Eu não acredito no Natal da Coca-Cola e de tantas outras. Mas eu acredito no Natal do Cristo que se fez carne. Jesus nasceu. Amém? Vamos celebrar, irmãos. Vamos nos alegrar. Porque para o nosso Salvador concluir seu objetivo, que era nos salvar, Ele precisou nascer. Então vamos celebrar esse Natal, o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus. Ao longo desse mês, nós temos desenvolvido uma série de mensagens sobre o Deus que dá a vida. Nós podemos observar Deus se revelando através de Jesus, e Jesus se apresentando em forma de figuras de linguagem, forma de substâncias, tais como a água, o pão, e Ele sendo a fonte da vida eterna. Na primeira mensagem, o Ayrton falou sobre Jesus, a água da vida. Na segunda mensagem, o Marcos Paulo falou sobre Jesus, o pão da vida. E na terceira mensagem, o Tiago, que eles trocaram, né? O Tiago falou sobre Jesus, a fonte da vida eterna. Mas para que esse Jesus, Ele pudesse ser o pão, a água, a fonte da vida eterna, foi necessário Ele nascer. Era necessário Ele vir a este mundo. Jesus, o Verbo que se fez carne. É um tema que tem tudo a ver com a data de hoje, onde o mundo está celebrando o Natal. Jesus, o Verbo que se fez carne. Mas qual mesmo é a relevância desse acontecimento para a humanidade, o Natal? Qual é a relevância disso? O que é que importa isso? Talvez as grandes indústrias, as grandes mídias, os grandes produtores, tiram muito bom proveito desse Natal, no sentido de ganhar dinheiro, tirar lucros. Mas qual é o sentido do Natal mesmo? Eu gostaria que nós pudéssemos refletir nisso. Nós vamos ver algumas verdades eternas narradas nesse acontecimento, através desse versículo de
João 1, versículo 14. Esse versículo ele é muito profundo. Ele traz com muita clareza, sabe, uma verdade plena, o sentido do Natal. O verbo que se fez carne. Eu gostaria que pudéssemos ver nesse versículo 4 declarações bem explícitas, bem claras, nesse versículo, a respeito do Natal, a respeito de Jesus, do verbo que se fez carne. A primeira declaração: e o verbo se fez carne. Essa é a primeira declaração, que é uma grande verdade eterna. O verbo se fez carne. Mas quem é esse verbo? Quem é esse verbo? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João ele continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era esse verbo que se fez carne? Esse verbo que se fez carne, chamado Jesus, ele é Deus, ele é eterno, ele é Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dá para entender? O verbo, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, ele se fez carne. Ele tomou a nossa condição. Jesus se fez carne. Aquele que fez o sol, a lua, as estrelas, o mar, que fez todas as constelações, aquele que fez todas as vegetações, aquele que fez todos os animais aquáticos, terrestres, aves, todo tipo de animais, pelo poder da sua palavra de autoridade, ele se fez carne. Ele tomou o lugar da criação, ele se fez carne. Natal é isso. O Natal é nós compreendermos essa atitude incompreensível de Deus. Dá um nó na nossa cabeça ao tentarmos pensar o que é isso, como pode? É coisa de maluco. Deus se fez carne. Deus se fez carne na pessoa de Jesus. É algo tremendo, é algo imensurável, é algo difícil até de se compreender. A nossa mente ela é limitada, a nossa mente ela é finita, a nossa mente não conhece todas as coisas, não tem todos os conhecimentos. Por isso que muitas vezes não conseguimos entender como pode Deus se fazer carne. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. A resposta a essa pergunta sobre quem é Jesus ou quem é o Verbo da vida, fará a diferença em nossa vida, fará toda a diferença em nossa vida, tanto na nossa vida existencial, essa vida temporal, como na vida eterna. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você tem compreendido quem é Jesus? Jesus foi um cara maravilhoso que há 2000 anos veio aqui na terra. Foi um homem de grande conhecimento.
um grande guru, um grande mestre, cheio de sabedoria, um grande profeta. Não, Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus é eterno, tudo foi feito por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Inclusive eu e você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta fará toda a diferença. Quando eu contemplo um belo arco-íris, eu olho e vejo, olha a glória de Jesus, olha o poder de Jesus, olha o que Deus fez. Quando eu vou à praia e contemplo aquele mar verde, aquele mar lindo, as ondas quebrando, aquele clima, sabe, olha Jesus, Jesus foi o Criador disso aqui. Isso não foi uma obra do acaso, isso não é uma coisa casual, foi Deus que criou. Jesus estava lá na criação, o meu Salvador, o Verbo que se fez carne, Ele é o autor dessa magnífica coisa que eu estou contemplando, que meus olhos estão contemplando. Sabe, os meus olhos que podem contemplar, foi Jesus, foi o meu Criador, foi o Verbo da vida que fez isso. Como vai fazer a diferença quando nós sabemos responder. É só ver algumas narrativas nos evangelhos, quando as pessoas falavam sobre Jesus, aqueles que diziam: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Salvador, fez toda a diferença na vida dessas pessoas. Aqueles que diziam: tu és o filho do carpinteiro, tu és o filho de José, irmão de Judas, teus irmãos estão no meio de nós, tu é um nazareno, tu é um profeta. Isso fez toda a diferença na medíocre vida deles. Quem é Jesus para mim e para você? Por favor, saia daqui buscando essa resposta. Saia daqui tendo resposta para esta pergunta: quem é Jesus? Essa é a primeira declaração, que é uma verdade eterna. Jesus é Deus, Jesus é o Criador, é esse Verbo que se fez carne, é esse Verbo que veio no meio de nós. E aí vem a segunda declaração: Ele não só se fez carne, mas Ele habitou entre nós. O Verbo da vida que se fez carne, Ele habitou entre nós. Esse Deus, Ele não está distante, Ele não está alheio, como por exemplo os deístas pensam. Um Deus que não se relaciona com a sua criação. Eles até acreditam em Deus, mas um Deus longe. Jesus não. Jesus não é o Deus longe. Jesus não é o Deus transcendente. Jesus é um Deus imanente. Jesus é o Emanuel. Lembra lá do anjo quando chegou para Maria e disse que ele seria o Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Essa declaração também ela é magnífica, irmãos. Precisamos entender essa declaração que João está fazendo aqui nessa palavra revelada, inspirada. O Verbo se fez carne, o Criador, o sustentador, o Eterno, o Deus, e Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós, ou seja, Ele esteve onde nós estamos. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele experimentou tudo aquilo quanto nós experimentamos. Ele habitou. Ele não ficou num lugar isolado, longe da criação. Ele não esperou só o dia da sua sentença, mas Ele sentiu calor quando estava fazendo calor.
Ele sentiu frio quando estava fazendo frio. Ele viu a tempestade querendo destruir a sua vida. Ele teve medo, ele teve pavor, ele teve angústia, ele teve frustração, ele teve decepção, ele foi traído. Ele chorou. Ah, como ele chorou. Ele chorou com a alma. Ele se irou, ele teve momentos de fúria também. Mas ele não pecou. Ele padeceu da inveja de outras pessoas. Ele soube o que é a dor da inveja, da vaidade, do orgulho, da soberba. Ele soube o que é egoísmo, falsidade. Tudo aquilo que você possa imaginar, que você tenha sentido, que você tenha passado, o seu Deus, o meu Deus, Ele sentiu. Você não serve a um Deus que está alheio aos seus sentimentos, como muitos aí seguem deuses que estão longe, que não se relaciona, que não se faz comum de nós. Olhar para a vida dos outros e falar da vida dos outros é fácil, até que nós nos colocamos no lugar do outro. Deus fez isso. Deus tomou o nosso lugar. Ele habitou. Segundo Crônicas, capítulo 2, acho que é lá pelo versículo 6, quando Salomão estava dando continuidade à construção do templo, Salomão ele perguntou: quem pode fazer a habitação de Deus? Porque nem os céus dos céus pode ser o lugar da sua habitação. Não há um lugar. Mas esse Deus, Ele se fez carne. Aquele que não podia ser contido por nenhum espaço mensurável, como imaginava Salomão, e como eu também posso imaginar. Um Deus que criou tudo isso. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele habitou numa casa, provavelmente sem muito luxo, com certeza sem muito luxo. Basta imaginar o lugar onde ele nasceu. Ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. Olha só, esse Deus grandioso, onde nem os céus dos céus o comportam. Ele foi para uma manjedoura. Ele dividiu a sua vida familiar com um carpinteiro, com uma família pobre, com uma família humilde. Ele habitou. Mas sabe de uma coisa? Jesus ainda habita, não só entre nós, mas agora em nós, através do seu Espírito. Jesus, Deus presente, emanente, Emanuel, Deus conosco. E Jesus, Ele quer continuar habitando e fazendo com que pessoas possam ter conhecimento desse Deus que se fez carne e que deseja habitar, e que habita e quer habitar na vida agora das pessoas. Mas isso vai acontecer através da minha vida e da sua vida, se nós levarmos Jesus às pessoas, se nós falarmos de Jesus às pessoas, se nós apresentarmos esse Deus que se fez carne aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos,
aos desconhecidos. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A terceira declaração, outra grande verdade eterna: vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus glorioso. João 17, versículo 5, ele vai dizer: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus tinha toda a glória. Filipenses capítulo 2 também vai dizer isso. Jesus tinha toda a glória. Jesus glorioso. E o autor João está dizendo: vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Contemplamos a sua glória. Mas como podemos ver a glória de Jesus? Como que eles, no caso lá os apóstolos, puderam ver essa glória do unigênito do Pai? Através dos sinais, através dos prodígios, através da vida, através das palavras, através de todas as atitudes de Jesus. A glória de Deus era apresentado a todos. Um Jesus glorioso. Podemos ver a glória de Jesus ao curar um leproso, mas não só pelo milagre da cura em si, que já é uma grande coisa. Eu fico pensando que se entre nós entra alguém aqui todo leproso, e Jesus vai lá e toca e ele fica limpo, todo mundo vai ficar: uau! Mas não é só pelo milagre em si, mas pela atitude de Jesus. O que ele demonstrava em cada sinal, em cada prodígio, em cada milagre. Enquanto que os mestres da lei, os rabinos, se vissem um leproso, se eles enxergassem, vissem um leproso, eles se distanciavam. Eles não eram nem loucos de tocar no leproso ou se deixar ser tocado por um leproso, porque eles ficariam imundos, impuros. Jesus foi lá e tocou no leproso. Provavelmente seus familiares fazia tempo que não tocavam nele, nenhum amigo, nenhum próximo, ninguém. E de repente o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós foi lá e tocou no leproso. Olha que coisa gloriosa, olha que atitude linda, de amor, de misericórdia, de compaixão. Era isso que Jesus era. Em cada milagre, em cada sinal que Jesus operava, tudo bem, as pessoas talvez quisessem enxergar só o milagre em si, mas alguns enxergavam a glória de Deus através da atitude de Jesus. Será que nós vemos a glória de Jesus ainda hoje? Será que os nossos olhos não estão fechados pelo religiosismo, ou pelo ceticismo, pela incredulidade, que não conseguimos enxergar esse Jesus glorioso? Sim, porque Jesus ainda faz maravilhas, a sua glória manifesta no nosso meio. Você consegue enxergar, ver a glória de Jesus ainda hoje? Eu enxergo na sua palavra. A glória de Jesus é manifestada nessa palavra, que ensina, que exorta, que repreende, que educa eu e você e qualquer ser humano na justiça de Deus. Eu vejo Jesus, a glória dele em nossas vidas, através do que Jesus tem feito na minha vida, através do que Jesus tem feito na sua vida, na vida de tantos. Deus, Jesus, o Verbo que se fez carne, agindo de forma gloriosa. Será que estamos insensíveis para perceber a glória de Jesus no meio da sua igreja,
da sua palavra. Irmãos, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. O autor de João diz: vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Como você tem visto Jesus glorioso? Um Jesus que faz toda a diferença na sua vida e na vida de outros. Um Jesus poderoso, que transforma a vida, que cura, que restaura, que dá vida aos mortos. Ele dá vida aos mortos. 3 pessoas: o Haroldo, o Ezequias e a Márcia. 3 pessoas ressuscitadas em Cristo. Amém? Porque conforme a palavra de Deus, todos estão mortos em seus delitos e pecados. E Jesus vem ressuscitando todos aqueles que reconhecem que Ele é o Verbo que se fez carne, que Ele habitou entre nós, e que conseguem perceber a sua glória, através da palavra dEle, através da igreja, através do nosso exemplo. Esteja de olhos abertos, continue enxergando essa glória de Jesus. 4ª declaração, que é uma outra verdade eterna: e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Jesus demonstrou graça, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, 8, 14, 15, Lucas 23, 43. Jesus é um Deus gracioso. Todos que se chegavam a Jesus, sem exceção, eles não mereciam nada. Jesus dava de forma gratuita. Jesus estendeu a sua graça para a mulher em João capítulo 8, uma mulher que estava a ser apedrejada, porque ela havia sido pega, conforme os seus acusadores, em adultério. Jesus deu graça. A mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicar, uma mulher que já havia passado por 5 relacionamentos, casamentos, uma mulher que pela narrativa podemos perceber que talvez não tivesse uma boa fama, que com certeza os apóstolos não abordariam aquela mulher, não falaria com aquela mulher. Jesus deu graça, apresentou a sua graça a ela. Lá na cruz, 2 ladrões que estavam recebendo a sentença das suas vidas, das suas práticas, a recompensa pelo que eles haviam feito. Um não buscou graça, continuou na desgraça. O outro pediu por graça: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos, mas eu entendo que esse aí não cometeu mal nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus derramou a sua graça na vida dele. Jesus gracioso. Graça e verdade. Jesus também trouxe uma mensagem verdadeira, libertando os seus discípulos das tradições, das religiões e das filosofias que só escravizavam e oprimiam as pessoas. Jesus, ele quebrou muitos paradigmas através dos seus ensinos. Nossa, estão fazendo isso no sábado. Olha só, ele está falando com uma mulher. Ele fez isso. E Jesus, através... Vamos entender o que a palavra diz. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vamos lá. E Jesus, de forma cheia de sabedoria, inteligente, apresentava a verdade. Aliás, ele se apresentava como a própria verdade, cheio de graça e de verdade. Como é que Jesus está para mim e para você hoje? Será que Jesus continua derramando da sua graça?
trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação? Será que a sua palavra também traz luz e verdade para as pessoas possam pautar suas vidas nas buscas de cumprir com a vontade de Deus? Será que Jesus tem sido um Deus gracioso? Eu tenho que todos os dias olhar para mim no espelho e contemplar a graça de Jesus em minha vida, porque eu não merecia nada. Desculpa, eu merecia o que merecem todos aqueles que estão sem Jesus: o inferno, a condenação. Por quê? Conforme Romanos 3:10 vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. 23 vai dizer: todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, todos sem exceção. Até talvez você que se acha tão ético, tão moralmente correto, tão bom, saiba que não há nenhuma virtude em você que lhe seja dado honra da salvação, merecimento da salvação. Não. Isso acontece porque o nosso Deus é um Deus gracioso. É Deus gracioso. É verdade que hoje muitas pessoas celebram o nascimento de Jesus. Infelizmente, a grande maioria não tem pleno discernimento do que realmente significa isso. Porém, precisamos, irmãos, como mensageiros do Evangelho, levar as boas novas da chegada do Emanuel, do Messias, de Jesus, o Cristo, aquele que nasceu com o objetivo de entregar a sua vida e morrer para que toda a humanidade pudesse assim alcançar o perdão de seus pecados e ter agora em Cristo uma oportunidade de viver uma nova vida. Sim, eu acredito no Natal. Eu acredito no Natal. Eu fico triste às vezes quando alguns crentes, alguns cristãos falam mal do Natal. Você pode falar mal da mídia, você pode nem falar mal, você pode criticar, você pode não concordar, mas não fale mal dessa data, desse acontecimento, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nasceu, e essa é a verdade. Não importa se foi 25 de dezembro, 13 de maio, 5 de abril, 21 de fevereiro, não importa, o que importa é que Ele nasceu. E vamos celebrar. Irmãos, olha, se esse mundo celebra, se esse mundo tem esse momento, vamos ser perspicazes como Jesus manda que sejamos. Vamos aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, para falar do Natal, do verdadeiro Natal, do verdadeiro sentimento do Natal, do verdadeiro acontecimento do Natal. Sabe, as pessoas estão... Você abre as mídias, né, os sites de relacionamentos, as páginas. O que é que você vê nesses dias? Feliz Natal, Jesus nasceu, tudo de bom para você, que tenha paz. Jesus veio nos salvar. O Redentor nasceu. Olha como o mundo está sensível. E aí eu digo: não, peraí, está errado, não foi 25 de dezembro. Mas Papai Noel... Tudo bem, aproveita para falar de Jesus, é isso que importa. Fale do que é o verdadeiro sentido do Natal. Fale. Isso vai fazer toda a diferença. É você aproveitando as oportunidades como um bom discípulo do Senhor, como alguém que é esperto, que é diligente, que é atento, que é perspicaz, como um verdadeiro discípulo tem que ser. E mais uma vez eu fico feliz. Terça-feira esteve eu, o filho, o Gilmar, o Eliel, o Ayrton. Tem mais alguém? Só nós. A gente foi lá para o abrigo, na casa do Tomás. O Tomás está ali atrás. E eles estavam lá, uma confraternização de Natal.
Olha só que legal. Pessoas marginalizadas, esquecidas da sociedade, pessoas que foram abandonadas pelas suas famílias. Tudo bem, tinham consequências das suas atitudes, mas estão lá, na rua, nas drogas, no álcool, longe dos seus entes queridos. E eles estavam celebrando o nascimento de Jesus. E eles estavam ouvindo: olha, Jesus é Deus que se fez carne. Jesus, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele traz salvação. Jesus, Ele vai te ajudar a você sair de onde você está. E aí assim, em alguns momentos eu me contive, porque não teve cena mais linda para mim nesse período de Natal do que ver um filho que possivelmente a sua mãe chorava por ele todas as noites, e ver um filho resgatado nos braços da mãe, no seio da família, ali consolando e homenageando a sua mãe. Aquela cena, Tomás, para mim foi maravilhosa, mano. Foi maravilhosa. Para mim foi algo que me disse assim: olha o quanto Jesus é gracioso. Olha o quanto Jesus é poderoso. Olha o quanto Jesus pode restaurar vidas. E é isso que esse Jesus que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que Ele quer continuar fazendo. Jesus, Ele quer continuar a sua obra. Ele nasceu, Ele foi crucificado, Ele morreu, mas a morte não o conteve, Ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele quer continuar a sua obra através de mim, através de você, Tomás, através de você, meu irmão, através de você, minha irmã. Que Deus possa estar te usando para a glória dEle. Que você reconheça esse Jesus, o Verbo que se fez carne. Que você compreenda de forma plena e profunda o que significa o Verbo se fez carne. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.